Ninguém sabia, ninguém imaginava o que se passava comigo, da batalha que existia dentro da minha mente, noite e dia, sem descanso. Uma batalha silenciosa para todos que estavam à minha volta, mas para mim, um barulho constante. Parecia uma batalha perdida, sem fim. Eu sofria com aqueles pensamentos. Eu lutava contra aqueles pensamentos. Tinha dia que só chorava, só Deus sabia. E essa parte de só Deus saber, às vezes parecia ser a pior coisa para mim, porque aqueles pensamentos era só contra Deus, não era sobre outra coisa, não respeitavam a Deus. Com isso, Ele era a última pessoa que eu realmente queria falar sobre toda aquela guerra que eu passava. Ele que é tão santo, tão puro, não poderia aceitar. Como eu poderia falar com Ele sobre tudo aquilo? Eu estava num poço de pensamentos indesejados e não tinha mais forças, nem armas capazes de parar toda aquela batalha travada na minha mente. Mas comecei a me dar conta de que nada em mim estava ligado àqueles pensamentos. Meu coração não participava daqueles pensamentos, nem meus sentimentos, pois todo o desejo que se passava dentro de todo o meu ser ainda era anseio por Deus, vontade de sua presença, de amá-lo e honrá-lo. O meu coração amava a Deus e vivia pedindo perdão. Eu não sabia se tinha perdão para aqueles pensamentos, mas eu pedia a todo tempo perdão. Infelizmente, o tempo foi passando e nada mudava, mas eu comecei a resistir, comecei a rejeitar. Imediatamente, toda vez que vinham os pensamentos, comecei a pedir ajuda à única pessoa que podia me ajudar, Deus. Então, de primeira, eu entendi que não eram meus pensamentos, eram vozes, que parecia ser meus pensamentos, parecia ser eu falando, mas a verdade era que aquilo estava sendo lançado na minha mente com força total. Eu comecei a entender sobre batalha espiritual na mente. Não sabia como e por que tudo começou, mas entendi que eu podia lutar. Eu pedi socorro a Deus e o Espírito Santo começou a me orientar. Ele me disse para eu louvar, me disse para cantar, adorar, e que essa era a arma principal juntamente com a oração. Então eu comecei a louvar em todo o tempo, e o louvor atrapalhava os pensamentos. O louvor bloqueava aqueles pensamentos. Intensifiquei os louvores, e pude perceber que às vezes damos brechas, sem querer por não vivermos de acordo com a cultura do céu. Acabamos vivendo a cultura mundana em nosso dia a dia, e não rompemos com as ligaduras de impiedade e iniquidade. E isso sempre traz consequências espirituais, de um jeito ou de outro. Eu continuei buscando a minha libertação daqueles pensamentos horríveis. E na leitura da palavra, o Senhor me deu uma passagem. Ele me levou a 2 Crônicas, capítulo 20. Vou ler aqui a partir do verso 10 para resumir, pois a passagem é um pouco longa. Mas quando os exércitos de Amon, Moabe e de Edom vêm para atacar Judá, Josafá fica muito perturbado e resolve pedir ajuda ao Senhor. Ele ora e convoca jejum, e ele diz ao Senhor: agora, pois veja que estão aqui o exército inimigo. O Senhor não permitiu que os nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito para os destruir. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra, que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Verso 13. Todo o povo de todas as partes de Judá estava em pé diante do Senhor, com suas mulheres e seus filhos e crianças de colo. Então, o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar.
Fiquem em posição de combate. Fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então, o rei Josafá inclinou-se, com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Verso 19. Depois os levitas descendentes da família de Coate e da família de Coré se levantaram para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, marchando à frente do exército. Eles cantavam assim: Louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente. Vejam que texto poderoso que o Senhor me deu. Deus entende nossas emoções, entende nossas lutas. Fale para Deus, Ele te conhece. Como Ele foi bondoso e amoroso me dando essa palavra. O meu socorro estava em Deus, na sua palavra, e só de pensar que às vezes eu queria me esconder dele. Essa palavra me encheu de ânimo, força e confiança, em saber que nada daquilo vinha de mim, e que eu podia sim lutar contra aquilo, e era um alívio para mim. O fato de Deus saber que eu não pensava aquelas coisas. Deus é maravilhoso, e Jesus pagou um alto preço para nos libertar. Ele não nos deixará viver escravizados por nada que venha das trevas. Ele sempre agirá em nossa libertação e na quebra de fortes mentiras e sofismas, investidas por Satanás contra nossas vidas. A verdade de Jesus tem poder para desfazer toda a opressão. O Espírito de Deus estava ali comigo, agindo em meu favor, mas também me ensinando a lutar. Ele me fortalecia com repetidas confirmações, para eu saber que era Ele falando e também me sentir confiante. Ele agora estava me dando pela segunda vez a mesma palavra em 2 Crônicas. Capítulo 20. Eu estava em um culto de célula quando o irmão que trouxe a palavra leu esse texto e só falou sobre vencer as guerras com o nosso louvor. Meu coração mais uma vez se encheu com o que eu mais precisava. Incrível como somos sustentados pela palavra de Deus. Como somos libertos pelo poder que há na sua palavra. Se a gente buscasse mais, meditasse mais, seríamos mais fortes. Eu continuava em oração, combatendo e aprendendo a lutar com as armas que agora tinha, o louvor e uma palavra específica. Se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A guerra ainda não tinha acabado. Às vezes eu me sentia insegura, por não entender como aqueles pensamentos conseguiam entrar dentro de minha mente e fazer parecer que eram meus, mas Deus me trazia a luz e me abençoou com a terceira confirmação, porque Deus é bom. Era um culto de oração dia de semana. Eu estava lá e os pensamentos também ali dentro da igreja. Eu me sentia indigna e completamente incomodada. E a pregação daquela noite foi em 2 Crônicas capítulo 20. Que coisa linda do Senhor. O Espírito do Senhor mais uma vez estava ali, me revestindo com o seu poder, pautando sobre todas as coisas que eu precisava ouvir, me encorajando, deixando claro que Ele lutaria por mim e me daria a vitória sobre o inimigo. Esse dia foi muito especial, porque depois da palavra, em que pude sentir Deus comigo, no final do culto, o pastor quis compartilhar sobre uma experiência que ele viveu, em que ele estava em um culto e um irmão cantor lhe chamou e pediu oração por seu ministério. Eles foram para o gabinete pastoral. Quando o pastor começou a orar, o irmão começou a tremer, todo o corpo de uma forma incontrolável.
ao finalizar a oração. O irmão que tremeu disse o que era aquilo que tinha acontecido com ele. E o pastor disse a ele: cante sempre, louve ao Senhor, porque assim os demônios ao redor fugirão. Quando você louva algo, acontece no mundo espiritual, e os espíritos das trevas saem em retirada. Aquele irmão estava experimentando no próprio corpo o abalo que ele causava quando louvava. Quando nós louvamos, o poder de Deus se manifesta. Louvem em alta voz. Eu venci. Esse é um testemunho de que Deus é o meu ajudador, meu libertador, meu amigo, meu Deus Pai que me ama com seu amor fiel e constante. Eu vivi essa batalha por uns 2 anos, mas Deus colocou um ponto final. Aleluia!